Já tá ao vivo. Você já tá vendo? Uhum. Oi. Esperando o povo entrar. Boa noite, dona Marlene. Boa noite. Já vai começar, dá só mais 2 minutinhos, né? Pra dar o horário certinho. Tudo em paz aí, todo mundo de férias. Meu Deus. Estão me ouvindo aí direitinho? Amém. O senhor também. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Oi. Estão me ouvindo aí? Olá, dona Priscila. Acho que é eu que tô sem áudio. Agora tô com áudio. E aí, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, minhas crianças. Eu sou sério, professora Priscila Carvalho. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira live do nosso canal, né? Hoje vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui, mas deixa eu me apresentar, né, para quem ainda não teve o digníssimo prazer e a honra de estar perto de mim, né? Obrigado, Marlene, pelo feedback. Perguntei do som porque meu fone é uma beleza, né? Então, só para confirmar se as pessoas estavam me ouvindo. Então, assim, eu sou o Wagner, né? A maioria, creio que quem tá aqui me conhece. Quem não me conhece pessoalmente, tem alguns que não me conhecem pessoalmente, né? Mas eu tô aqui. Sou professor. Quem já teve aula comigo sabe um pouco da minha trajetória, né? Sou voltado da área da enfermagem, também sou da área do direito. Então eu consigo transitar bem entre esses dois meios, né? Essas duas profissões, né? Tanto a área da saúde quanto a área legal. Tanto que é por isso que eu até escolhi para começar as lives esse primeiro tema, né? Que seria da Lei Lucas, né? Mas antes de falar da Lei Lucas, vamos falar um pouquinho aqui o porquê que tem essas lives, essas, né? Porque essa é a primeira, né? Teremos outras aqui para frente, mês que vem já vamos ter mais uma, né? E por que isso? Quem me conhece das antigas, né? Tipo a dona Marlene que tá ali, que é a nossa aluna, que é a minha aluna também de muito tempo e voltou a ser aluna agora, sabe que eu tinha o Resenha do Pro, né? Que era um podcast voltado da área de educação, né? Não só da enfermagem, mas em geral, educação em geral, né? E então, era um podcast, eu falava sobre vários assuntos. Aí eu realmente teve um retorno bom, mas eu comecei a ver que, na realidade, eu queria focar realmente. Boa noite, tia Ivone. Realmente eu queria focar em alguma coisa mais específica, né? Não somente de forma genérica, né? Então aí fiquei pensando como fazer, o que fazer, né? Não é simplesmente abrir um canal no YouTube e ir lá postar vídeo, porque assim, o YouTube dá várias limitações, né? Até para você fazer uma live como essa, você tem que ter um tanto de seguidores que para quem está começando é difícil conseguir, né?
No Instagram dá um pouquinho mais de margem para vocês, né? Pra gente poder conseguir falar, né? Boa noite, Cláudia. Então, aí eu pensei, vamos focar em alguma coisa. Como eu sou, dentre outras coisas, especialista na área de emergência, que até leciono bastante nessa área, sou professor de APH também, né? Falei, eu vou criar uma comunidade no WhatsApp, né? Que o WhatsApp é mais simples quanto a isso. É enfermagem e APH, podem seguir lá. No meu Instagram tem o link para entrar. Comunidade voltada a estudos, né? Não só de APH, mas de enfermagem também, né? Então, eu falei, por ali fica mais fácil começar a conversar com as pessoas. Aí fui vendo que as pessoas realmente tinham interesse, falei, vamos partir para a live então. E esse é o primeiro passo, né, do projeto, né, trazendo de volta a AWS Educação e o Resenha do Pro, né, para ativa. E aí vamos seguindo, né? Mas como aqui a gente não veio hoje para vocês ficarem falando sobre mim, porque eu não posso nem falar sobre mim, que a professora Priscila falou na live dela ontem, quem não assistiu perdeu, foi uma live muito boa. Boa noite, dona Mara. Foi uma live muito boa. Ela falou que a gente não pode ficar falando é, dos nossos títulos, né? Que nós temos que ser mais humildes. Então, vou ser mais humilde. É, então, vamos lá. Primeiro, falar o porquê, né? Dessa live, esse tema, né? A Lei Lucas, né? Por que Lei Lucas? Onde surgiu a Lei Lucas? Quem foi o Lucas Begali que deu origem a essa lei, né? Por que ele deu origem a essa lei, né? Então, vamos lá. Primeiro coisa, como sempre, a gente tem que agradecer as pessoas, né? Agradecer a quem está aqui comigo, quem está assistindo essa live, os que vão chegar ainda, os que entraram já saíram, todo mundo, tudo é bem-vindo. Pode fazer propaganda aí, ô Priscila. Tô de olho, hein? Então, todos os que estão aqui são bem-vindos. É uma honra ter vocês comigo aqui. Agradecer as pessoas que também apoiaram, né? A nossa AWS Educação e o Resenha do Pro. Agradecer também ao Grau Técnico Lapa, que divulgaram nas suas redes essa nossa live, né? Agradecer do Grau Técnico o seu gestor, o Sr. Denis, que também deu muito apoio, o Rogério, que é nosso coordenador, a Kelly, que fez a divulgação, as meninas lá do pedagógico e principalmente os nossos colegas professores. Tem a Priscila aqui, temos tantos outros, a Tamara do pedagógico está aqui também, que eu vi, está escondidinha ali, mas eu vi. E todos os professores que lá estão, né, que sempre nos ajudam bastante, dão ideias, dão orientações, né. Então, é sempre muito legal ter a participação do pessoal do Grau, que abriu as portas e nos auxilia bastante quanto a isso, né? E acima de tudo, né, agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui hoje. Não é fácil, nunca foi fácil, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Quem me acompanha já há um tempo sabe que é difícil, a gente trabalha, corre, faz um monte de correria e vamos para cima. A professora Priscila também, que ajudou bastante, ontem ainda deu uma divulgada na própria live dela, né? É muito bacana também. É chata, mas é legal, né? Fazer o quê? A professora Silmara, alguns aqui conhecem, ela é a diretora aqui nossa, né? É a diretora da nossa live. Vocês vão ouvir a voz dela de vez em quando? Dá um oi aí. Olá, tudo bem com vocês? Ela não aparece porque ela é meio tímida, mas vocês vão ouvir a voz ao fundo dessa cidadã, trazendo algumas perguntas que o pessoal faz, né? Tudo aí. Mas vamos lá. Sem mais delongas, né? Sem mais enrolações, para a gente poder começar a falar. Por que Lei Lucas, né? Por que a gente vai falar dele? Acho que é legal a gente falar sempre do começo das coisas, né? O que caiu aí da cadeira, ué? Ah, não. Pensei que ia ter que fazer uma PH aqui. Falar um pouquinho da Lei Lucas, né? O porquê que surgiu essa Lei Lucas. Aconteceu um evento trágico dia 27 de setembro de 2017, lá em Campinas. Aqui no interior de São Paulo. Campinas é uma cidade grande, interior é uma cidade grande. Um menininho de 10 anos de idade foi numa excursão da escola, e aí teve lá o passeio e tudo, aí teve o lanche, né? E no lanche,
Ó, tem uma mensagem pra dona Silmara, ó. Ela precisa pedir pra soltar você pra você tossir se precisar de socorro, tá? Então, Pode deixar. o que aconteceu? Ele foi lá, teve esse passeio, como sempre, com o passeio das crianças, tem um lanchinho, né, que depois entregam. O lanche foi um cachorro quente e ele engasgou com um pedaço de salsicha. Aí você fala, nossa, mas um pedacinho de salsicha pode ser até saliva. O engasgo é grave. Ele engasgou, até aí, né, o que acontece? Houve esse engasgo e não tinha ninguém com capacidade técnica para realizar uma manobra como a Heimlich ou algum outro tipo de atendimento, né? E aí essa criança acabou engasgando, acabou perdendo o ar, acabou tendo uma parada, né? Obrigado, professor Emerson. Acabou tendo uma parada, né? E aí ele foi encaminhado acabou indo pro hospital e acabou falecendo, né? Resumindo, foi isso. E aí a mãe dele, a Alessandra Begali, né? Ela começou uma cruzada, tipo, ela não se conformou com a morte do filho, que mãe se conforma, né? Mas ela fez, além de ficar chorando, ela resolveu lutar para que outras crianças não tivessem esse tipo de problema. Ou se caso tivesse alguém para socorrer, né? E aí começou a luta dela com alguns parlamentares, né? Lutaram para a criação de uma lei. Aí surgiu uma lei federal que surgiu a partir daqui de São Paulo, né? Mas é uma lei federal, ou seja, vale para o país inteiro. É a Lei 13.722 de 2018, né? Ela foi promulgada em 4 de outubro de 2018. Ou seja, ela entrou em vigor a partir daquele momento. Ela é conhecida como Lei Lucas. Ela é conhecida como Lei Lucas, né? E em homenagem ao Lucas Begali. Essa lei, ela é de extrema importância, né? É de extrema importância. Por quê? Passou-se a falar muito, né? Passou-se a falar com essa lei a respeito de treinamentos, né? Para treinar qualquer pessoa, porque vamos lá, princípio básico do APH, atendimento pré-hospitalar, seria o APH, né? Para quem não conhece. Qualquer cidadão pode ter esse treinamento, não importa se ele é da área da saúde, se ele é do TI, não importa. Bombeiro civil, qualquer um pode ter esse treinamento, né? O APH ele é voltado para que o leigo consiga dar um primeiro atendimento, um suporte básico, né, de vida que nós chamamos, o primeiro atendimento a uma pessoa necessitada, seja por conta de um engasgo, seja por conta de um acidente, um politraumatizado, um atropelado, seja pelo que for, né? E no caso específico que nós tratamos aqui dessa lei, a Lei Lucas Begali Zamora, é voltada para o atendimento a crianças do pré-escola, né, seus 3, 4 anos, até o Fundamental 1. Só que como ela vale para todas as escolas, ela também é estendida até os adolescentes no final do Fundamental 2, até os seus 13, 14 anos de idade, né? O que importa em relação a essa lei? O que ela, teoricamente, ela obriga? Ela obriga que tenha pessoas minimamente treinadas para prestar os primeiros socorros, né? A essas crianças e esses adolescentes. Que primeiros socorros? Aquilo que for necessário. No caso do menino Lucas, ele engasgou, né? Então precisaria ter tido alguém habilitado, minimamente treinado, para fazer uma manobra básica de Heimlich, né? Que nós chamamos. Depois eu vou falar mais um pouquinho dela ali na frente. Faltou isso. Ele teve uma parada cardiorrespiratória por conta do engasgo. Não tinha ninguém que soubesse fazer uma manobra de reanimação cardiopulmonar, as famosas RCP. Boa noite. As famosas RCP. Boa noite, Suliele. As famosas RCP. Não tinha ninguém preparado para isso, né? E aí o que acontece? Essa lei, ela indica que os profissionais de escolas, tanto públicas quanto privadas, eles têm que ser treinados. Tem que ter um número mínimo de pessoas treinadas. Por cada turno de escola, tem que ter, pelo menos, dependendo do tamanho da escola, lógico, né? No mínimo 2 pessoas. Se é uma escola muito grande, tem que ter mais. Mas é um berçário, por exemplo, ou uma creche, 2 a 3 já estaria de bom tamanho, né?
Então, a Lei Lucas, ela foi criada com o intuito de melhorar essas condições. Quem me conhece sabe que eu já dei aula no estado, eu já vi em escola estadual alunos se acidentando e nada tendo ninguém para atender, né? Eu ajudei tudo, mas eu sozinho, não tem mais ninguém para atender. Sendo que isso é uma lei, né? O que cabe? Cabe às pessoas cobrarem. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos, tá? É uma honra ter vocês aqui comigo. Então, tem que ter esse treinamento. É um treinamento muito longo? Não. Para esse tipo de situação, é um treinamento relativamente curto. Coisa de 5, 6 encontros se resolve isso. Né? É diferente de fazer um curso completo de APH, que poderiam ser fornecido também, né? Mas a lei não prevê isso. Boa noite, professora Larissa. Então, o que acontece? Houve uma sucessão de erros no atendimento desse menino, ou na falta de atendimento, né? Porque há muito mito, né? Ah, engasgou, ergue os braços. Ah, engasgou, vamos fazer o quê? Dá 3 tapinhas nas costas para ver se desengasga, né? Então, isso tudo vem lá de trás, né? Dos nossos antepassados. Da mesma época que o povo falava para colocar uma moeda no umbigo do bebê, né? Então vem tudo dessa época. E aí falta conhecimento, né? Mesmo depois desse evento, que isso aqui foi de amplo conhecimento na época, foi muito divulgado, em tudo quanto é programa jornalístico foi falado desse evento aqui, né? Dessa situação. Então, o, depois disso, ainda assim, com a lei criada, poucas pessoas conhecem essa lei Lucas. Você pergunta nas salas de aula pessoas que já são mães, que têm filhos pequenos, recentes, às vezes filho pequeno ainda, nunca ouviu falar que existia essa lei Lucas. Você vai nas escolas hoje e pergunta lá, faça esse teste na volta às aulas. Vai na escola do seu filho, da sua filha, e pergunta se eles têm os profissionais treinados na lei Lucas. Mas eles têm que comprovar que teve treinamento, não é só falar que tem, né? Tem que ter um comprovante de treinamento. Você vai ver que a minoria das escolas tem. É lei e tem que existir. Mas o problema é que são as pessoas cumprirem a lei, né? Infelizmente. Porque há muito desconhecimento, né? Como quase tudo nesse país, né? Tem muita lei que existe, mas as pessoas simplesmente ignoram, né? Ignoram. Então, o que acontece? Só pedir para o pessoal que está entrando. Tem algumas pessoas pedindo, mandando solicitação para participar. É só entrar. É só entrar mesmo, viu, galera? Quando a gente aceita para participar, vai aparecer as carinhas aqui, mas não é o caso. É só entrar. Vambora. Obrigado, senhor Lucas. Sem nenhuma intenção esse fã, né? Mas vamos lá. Desculpa. Então pergunte na escola dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos, se eles têm a certificação de profissionais habilitados na Lei Lucas. O que eles alegam é que eles têm professor de educação física, então teoricamente não necessitaria. Mas a gente vê diversos casos aí que o professor de educação física não sabe nem o que fazer quando uma criança torce o pé. Imagine quando acontece alguma coisa mais específica, né? Temos perguntas, Oráculo? Sim, temos perguntas aqui. Pergunta que vem da Cássia, da Freguesia do Ó. Obrigado, Cássia, por sua interação. A pergunta dela: a Lei Lucas serve somente para escolas particulares ou para escolas públicas também? Obrigado, Cássia. Serve para as duas. A lei ela é nacional para todos os níveis de escola, municipal, estadual ou particular, tá? As particulares, geralmente, a grande maioria tem treinamentos. Isso quando não tem equipe de enfermagem lá dentro ou bombeiro civil, né? Não estou falando que as escolinhas particulares menores de bairro, que essas às vezes nem tem. Mas as escolas um pouco maiores, as particulares um pouco maiores, geralmente tem pelo menos uma pessoa da área da saúde lá dentro, né? Mas, obrigado. Mas
Mas a lei vale para todas, para particular e para as públicas. A única diferença é que nas particulares quem vai bancar o custear, né, o treinamento seria a própria escola. E nas públicas quem vai custear é o governo, né? No caso, o governo municipal, o governo estadual, né? Tem mais pergunta aí, Oráculo? Tem a pergunta agora da Leia de Campinas. Obrigado por sua participação, Leia. O que a Lei Lucas diz especificamente sobre o treinamento de funcionários e professores nas escolas? Ótimo. A lei Lucas diz que aqueles que forem ser treinados, deixa bem claro que não precisa ser todos os professores, todo o pessoal da cantina, todo o pessoal da limpeza, não. Não precisa ser todo mundo, né? Como eu falei, depende do tamanho da escola, da quantidade de alunos, né? No mínimo 2 a 3, né? Mas quem tem que ser treinado? Geralmente são treinados aqueles que estão mais próximos dos alunos. Quem que está mais próximo dos alunos dentro de uma escola? Os professores, né? Então, escolhe-se, pode até pegar os dois professores de educação física lá, dar o treinamento para eles, mas tem que dar o treinamento também para quem está dentro da sala de aula. Então, pelo menos uns dois professores de sala de aula tem que ter o treinamento. Porque como os professores são os que mais ficam com os alunos ali, o pessoal do pátio só fica com eles na hora do intervalo, né? Ah, mas se acontecer, você vai chamar eles. Tudo bem, você vai chamar alguém lá do pátio, dependendo do tamanho da escola, até ele chegar no local, né? Então, o ideal é que tenha professores treinados também. Pelo menos uns dois professores treinados. E que assim, se for dois, tem que ter garantir que pelo menos tenha um deles de serviço por dia. Não pode ter os dois não ter aula naquele dia, então ficar sem ninguém. Então tem que ter uma garantia ali, tá? E como eu falei, o treinamento é simples. Quem faz os treinamentos são empresas particulares, são pessoas particulares que fornecem o treinamento, né? Basta investir um pouquinho, né? E fazer, né? Mas depende também do quê? Dos pais, dos alunos, ir lá, correr atrás e cobrar também, né? Cobrar do setor público, cobrar do setor privado, porque tem que ter. Isso, a Lei Lucas, ela não foi criada só para, como a gente fala antigamente, para inglês ver, né? Todo mundo tem que fazer ela funcionar, tá bom? E a Lei Lucas, ela exige essa capacitação, né, em primeiros socorros, né, de professores e demais funcionários, principalmente professores, né, desde a educação básica, a recreação infantil, como eu falei, até iniciando Fundamental 2, né? Então, eu sou aquele molecada de 12, 13 anos por aí, tá bom? Olha lá, a pessoa falando que, ó, que esse ano na creche do meu filho adotaram a Lei Lucas. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Exatamente, desse jeitinho mesmo. Bem-vindo, professor. Exatamente. E tem que ser mesmo, e tem que ser cobrado para que se mantenha lá. A Lei Lucas, ela prevê, além do treinamento em manobra de Heinrich, treinamento da manobra Trust, que quem foi meu aluno ou ainda vê que eu falo isso toda hora, das manobras de reanimação cardiopulmonar, né? E também do uso do DEA. DEA é o desfibrilador automático, né? É aquele que você leva para qualquer lugar. Só um pequeno contexto histórico para quem não sabe, porque hoje a gente tem ideias como lei também para ter espalhado em locais de grande circulação, incluindo escolas, por conta do jogador Serginho, né, que morreu em campo em 2004 lá no Morumbis, né, no jogo de São Caetano contra o São Paulo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não tinha nenhum desfibrilador, nada. A ambulância era ambulância comum, o jogador, o atleta acabou falecendo ali, né? Mas de lá para cá foi obrigatório ter ideias em grandes eventos, né, em locais assim. E o socorrista treinado pela Lei Lucas, ele aprende a usar o DEA, o que não tem nenhuma grande complicação para você utilizá-lo, né? A utilização do DEA, ele é bem simples, né? Ele é intuitivo. Eu sempre falo para os alunos de emergência e os alunos de APH que usar o DEA basta você saber ler e conseguir escutar, porque você lê as instruções, lê rapidinho e escuta os comandos que ele te dá. É super simples, super rápido
e tranquilo de se trabalhar com ele, né? E seguro, principalmente seguro. Ele não vai dar choque se não houver necessidade. Ele vai te informar se o ritmo é chocável, vai falar para você afastar e vai determinar o choque. Se não for chocável, vai mandar você continuar as compressões, né? E aí você vai ter esse treinamento. E vai ter também, voltado, no caso, por conta do evento do Lucas, o treinamento com a manobra de Heinrich. Falar um pouquinho da manobra de Heinrich agora para vocês. A manobra de Heinrich é uma manobra utilizada para resgate, né, de vias aéreas, né? Usar a pessoa voltar a respirar por uma obstrução de via aérea por corpo estranho, né, que a gente chama de OVAC, né? Obstrução de via aérea por corpo estranho. Boa noite, André. E o que acontece? Essas OVACs, obstruções de vias aéreas, pode ocorrer de qualquer forma, de qualquer momento, a qualquer horário, até dormindo, né? Quem nunca se engasgou dormindo? Quem nunca teve um refluxo gástrico e acordou tossindo achando que ia morrer, né? E você pode engasgar com qualquer coisa. O Lucas se engasgou com um pedaço de salsicha. Criança, a gente sabe que criança não mastiga direito. Criança é esganada mesmo. Ela quer comer rápido para voltar a brincar. Eu não estava lá, não vi, mas provavelmente quem tem criança e quem já foi criança, que todos nós sabemos, a gente dá uma mordidona, tenta engolir rápido para sair correndo para brincar de novo. Provavelmente foi o que ocorreu com ele. E ele houve esse engasgo. Se tivesse alguém lá que soubesse o que fazer, provavelmente ele teria se recuperado. A manobra de Heinrich consiste em movimentos, né, para você auxiliar na expulsão desse objeto que está obstruindo a via aérea dessa vítima, né? A manobra de Heinrich ela pode ser aplicada em qualquer pessoa a partir de 2 anos de idade. Com menos de 2 anos, nós temos outras manobras a ser feitas, né? Posso fazer essa manobra de Heinrich numa criança de 5 anos de idade? Pode sim. Normalmente a gente se ajoelha para ficar na altura da criança e fazemos a manobra. E como que a gente faz essas manobras, meu querido professor? Vamos ver. A gente pega mãozinha, fecha a mãozinha, ó. Mãozinha aberta, fecha a mãozinha. Na altura do umbigo, ó. Você por trás da pessoa. Outra mãozinha, você vai pegar aqui, ó. Já estampei minha cara, né? Deixa eu tampar aqui. Você vai aqui, ó. E você vai fazer a compressão e puxar. É um J, ó. Aperta e puxa. Até 5 vezes, para ver se expele esse objeto que esteja obstruindo, né? Faz e observa. Saiu? Ok, vamos avaliar a vítima, acalmá-la, para que ela volte a respirar tranquilamente. Não saiu. Fazemos novamente. E se acontece como aconteceu com o menino Lucas, que ele perdeu a consciência? E aí, o que a gente faz nesse caso? Meus alunos. Oi, boa noite. Os meus alunos sabem. O que a gente faz nesses casos? A gente pega, né? E vamos deitar essa vítima ao solo e iniciar a reanimação cardiopulmonar. As famosas manobras de RCP, né? Na manobra, pode ocorrer dele conseguir expelir esse objeto que esteja obstruindo a via aérea dele, né? Mas mesmo que não consiga, se ele desmaiou, ele parou de respirar, houve ausência de oxigenação, né? O que ele vai, o que acontece na sequência? Provavelmente ele vai ter uma parada, provavelmente não, ele terá uma parada cardíaca. Então a gente inicia-se as RCPs já de uma forma eficiente e imediata para manter a circulação e manter a oxigenação desse paciente, dessa vítima. Chamamos o socorro, né? Para quem não sabe, o SAMU é o 192, Corpo de Bombeiros 193. Qualquer um dos dois que você chamar irá lhe atender. Poxa, eu esqueci o número, eu não sei o número, estou nervoso, só lembro o 90. Liga o 90, ele vai direcionar o socorro. Mesmo sendo polícia, você vai falar o que aconteceu, ele vai direcionar o socorro. Fique tranquilo, tá? Enquanto o socorro não vem, inicia-se as manobras. Mais uma vez falando, tivesse alguém ali com o mínimo de preparo, não teríamos essa lei Lucas hoje, né? Porque um menino de 10 anos, que hoje estaria em 2017, mais 8, hoje estaria com 18 anos, ó. Com 18 anos, estaria aí, vivendo a vida dele, né? Faltou um pouco de atenção.
um pouco não, muita atenção, né? E muito cuidado. Eu falo quando tem um mínimo de treinamento, né? Porque eu vou dar um exemplo da minha aluna de APH que me relatou hoje. Ela está no meio do curso e hoje já realizou um socorro de uma pessoa que sofreu um acidente de moto, né? Não vou citar o nome dela porque ela não sei se pode, né? Não perguntei para ela se podia. Mas ela relatou tudo que foi feito e estava tudo corretinho, com base no que ela aprendeu. Imobilizou a paciente, auxiliou na retirada do capacete, fez tudo o que tinha que fazer até aonde ela conhecia, né? Porque ela ainda está na metade do curso, ela não avançou, né? Então, tudo isso é treinamento. E ela é da área da saúde? Não, não é da área da saúde. Ela é uma pessoa que veio de fora, que não tem nada a ver com a área da saúde e está lá no treinamento. Por isso que o treinamento da Lei Lucas envolve o APH, que é visto para qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer esse treinamento hoje, né? Não é obrigatório que você seja um especialista, não precisa ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, seja o que for. Qualquer cidadão pode fazer. Peraí que o oráculo tá me chamando. Fala. Já aproveitando esse gancho aí, como a Pri ontem estava falando, né? Aproveitando o gancho, o professor vai tomar um golinho de água. É água, tá? É a água, tá, gente? E tem uma pergunta aqui do Pedro, da Cachoeirinha, relacionada a isso. Então, por que é importante o ensino do APH nas escolas? E aí eu acrescento em outros locais também, em outros locais que tenham circulação de pessoas, né? Seria importante, como shoppings, estádios de futebol, e igrejas e outras instituições aí que tem grande circulação. Muito bem, grande Pedro. Obrigado pela pergunta. Então, o APH é importante em tudo, né? Já vendendo meu peixe, né? O APH é importante em tudo. Você saber fazer um atendimento, como eu falei, pode ser para qualquer coisa. Sem querer fugir do assunto, mas só para complementar, o APH serve tanto para engasgo, quanto parada cardiorrespiratória, quanto, por exemplo, um politraumatizado, um acidentado de moto, que foi que a aluna hoje socorreu. Tem uma outra aluna semana passada que fez o socorro também, e ela me relatou, né? Então, o APH cabe em qualquer lugar. E no caso, voltado à Lei Lucas, em escolas, tudo, cabe mais ainda. Tem mais gente que se machuca do que criança. Eu falo para os alunos de aula, os meus alunos aqui sabem. Obrigado, Deise. Os meus alunos aqui sabem que eu falo para eles que criança é atentado, criança é bicho do cão, né? Ela tá quietinha, você olha pro lado, ela caiu. Então, onde mais precisa realmente é onde elas estão. Porque criança vai brincar, criança vai correr, criança vai pular. Eu sou um exemplo, quebrei tudo que você puder imaginar. E eu nem era tão agitado assim. Você já vê pela minha cara que eu não sou muito agitado, mas ainda assim quebrei tudo que podia quebrar, né? Então, ô Marlene, segura a cachaça aí não, só água, tá? Ó. É a água. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, pera aí. Ó, é a água. A água. Então, ó, o APH cabe em todos os locais. E onde tem criança, a atenção tem que ser redobrada, né? Então precisa ter muito mesmo. Quanto a locais, empresas, todas as empresas geralmente têm as equipes ou de bombeiro civil, né? Ou tem a segurança do trabalho, né? E costuma ter também equipes socorristas treinados, né? Quando não tem, o ideal é que tenha, né? O ideal realmente é que tenha, né? Tem que ter. Mais alguma aí, Oráculo? Agora é a pergunta do Wilson, de Londrina. Esse treinamento que a Lei Lucas fala seria financiado ou subsidiado aí por quem? Por todos nós. Quando é em instituições particulares ou escolas particulares, né? Eles próprios bancam, os pais dos alunos, né? Com as mensalidades. Agora, para as instituições públicas, né, escolas municipais, estaduais, aí tem que ser os recursos do governo. Mas tem recurso, né?
Eu dei aula no estado e, assim, existe um recurso que o estado envia todo ano, ou todo semestre, agora eu não lembro, tá? Para aquela, como é que chama quando tem que os alunos fazem, grêmio, né? Envia, tem o Grêmio Estudantil, né? Não sei se alguém lembra, os mais vovós igual eu lembro de Grêmio Estudantil, né? Existe ainda nas escolas públicas. Inclusive tem eleição para Grêmio, é toda uma coisa. O governo, no caso o estadual, manda, eu não lembro se é por semestre ou se é por ano, uma verba que em 2023 era R$ 8.000 para o Grêmio gastar, com o que eles quisessem para usar na escola. Então, se tem essa verba de R$ 8.000 pro Grêmio gastar, e eles gastam com um monte de besteira, né? Ainda existe, viu? Que eles gastam com um monte de besteira, né? Então, o que deveria usar também? Pode deixar os 8.000, mas se tem 8.000 para Grêmio, tem bem menos do que isso para fazer os treinamentos em APH, né? Porque um treinamento em APH não custa nem metade disso, né? Para fazer para meia dúzia de pessoas, não custa nem metade disso, né? Precisa ser a mais novinha daqui, né? Então, ó, deixa eu ver a Dayana. Segurança, condomínio, coisa a pegar está sendo essencial. Obrigado, Dayana. Obrigado. Vai ganhar ponto, hein? Elogiou. Então vamos lá. Voltando à parte ao nosso assunto da emergência, né? Os primeiros minutos de um atendimento, seja ele do que for, mas especificamente do que nós estamos tratando hoje, que é de engasgos, da Lei Lucas e outras situações, são minutos de ouro, né? São cruciais. O engasgo, por exemplo, as pessoas não levam isso a sério, né? Mas pensa ele perdeu a consciência. Você perde a consciência por engasgo, por quê? Porque faltou oxigênio. Após 4, não é 40 não, 4 minutos sem oxigenação, você começa a ter lesões irreversíveis no seu cérebro. Vamos supor que ainda você volte, você consiga ser reanimado depois desse tempo. Você tem uma grande chance de ter uma lesão definitiva, né? Pode ser uma paralisia parcial, pode ser uma deficiência, um retardo mental ou algo do tipo, deficiência mental ou algo do tipo. Mas você tem grande chance de ter 4 minutos, né? Não são 40. Quando ele já está tendo o engasgo, ele já está tendo uma diminuição de oxigênio sistêmico, não só para o cérebro, para todo o corpo. E nessa situação ele perdeu totalmente. Então, obrigado, Damara. Então, o que é que acontece? Nessa situação ele perdeu totalmente a oxigenação. O cérebro desligou. Ele desmaiou porque o cérebro desliga para tentar poupar um pouco de oxigênio para ele próprio. Mas chega uma hora que acaba, né? 4 minutos é o tempo limite, então é muito rápido, né? É nesse meio tempo que a gente vai definir se uma pessoa vai ser salva ou não. Eu costumo falar para os alunos, a gente faz, no APH em especial, a gente faz aquilo que dá para ser feito. Tem muita coisa que não dá para a gente fazer, porque a gente no meio da rua você não tem pinça, você não tem luva estéreo, você não tem nada dessas coisas, né? Você tem o quê? Você tem a sua boa vontade, o seu conhecimento e as suas mãos. Então, no APH, ou você faz, ou você pede ajuda. Se você não souber o que fazer, não se meta a fazer, porque você vai fazer errado. Eu sempre mostro, às vezes mostro para os alunos, tem um monte, falo e continuo repetindo. Tem que falar para o povo guardar isso. O que acontece? Tem um monte de vídeo, eu falo para os alunos, se você sair caçando por aí, você vai encontrar gente fazendo RCP sentando em cima da pessoa, gente fazendo respiração boca a boca, que nem se faz mais de 40 anos que não faz respiração boca a boca, né? Tem a pocket mask, tem, mas é outra questão. Mas tem gente fazendo respiração boca a boca, gente fazendo reanimação cardiopulmonar em pessoas acordadas, né? O princípio básico de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa está inconsciente, né? E sem pulso, né? Mas a pessoa lá estava acordada e tentando tirar a mão da pessoa que estava fazendo massagem nela. Isso é o quê? É uma pessoa que não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento e ainda por cima quer achar que vai ajudar. Pode até estar tentando ajudar, mas assim, isso palavras da digníssima professora Silmara. De boa vontade o inferno tá cheio, né?
Com certeza. Então, gente, se você, eu sempre falo pra você, se você tem confiança no que você vai fazer, faça. E faça bem feito. Se você não sabe, ou acha, não vou dar conta de fazer, você pode ajudar de outras formas. Pega o celular e liga pedindo ajuda. Afasta os curiosos. Ajuda de várias formas, né? Hoje a aluna que eu citei, ela foi lá e fez tudo aquilo que ela poderia fazer, né? Tudo aquilo que ela poderia fazer. E fez muito bem feito, diga-se de passagem, né? Desculpa, gente. Fez muito bem feito, diga-se de passagem, né? Ela também é bom que ela já aprendeu que vê que o Samu é nosso parceiro, mas tem algumas pessoas do Samu que são meio estúpidas, vamos dizer assim, né? Ela viu esses dois lados, o lado bom de ter ajudado uma pessoa e o ruim de encontrar pessoas ignorantes no meio do caminho, mas faz parte da vida, né? Então, o que é importante é a manobra de Heinrich no engasgo tem que ser feita imediatamente. Não dá para esperar. Será que você vai desengasgar sozinho? Vou esperar um minutinho para ver se desengasga. Principalmente criança. Já inicia-se logo, né? Inicia-se logo e desobstrui. Mas se eu fizer a pessoa vomitar, não tem problema. Deixa ela vomitar. Faz parte. Exato, professor Alexandre. Dependendo do que você fizer, você vai lesionar mais do que ajudar, né? Então, o importante é que a gente tenha o início dessa manobra de Heinrich o mais rápido possível, né? Como eu falei, a gente faz 5 tentativas, 5 ciclos seguidos, né? Saiu, desobstruiu, ok. Não desobstruiu, a vítima está acordada, repete mais 5 vezes. E assim, até desobstruir ou até a pessoa perder a consciência. Se ela perdeu a consciência, é porque a obstrução foi total. Deita-se a pessoa, inicia-se as manobras de reanimação cardiopulmonar. E chama o resgate, né? O SAMU, o Corpo de Bombeiros, né? Então, o que está acontecendo aqui que vocês estão aí discutindo aí? Do Lucas. Então, chama-se o resgate ou o Corpo de Bombeiros, tanto faz, né? Inicia seu atendimento o mais rápido possível. Um APH eficiente, né? Ele é extremamente necessário, né? Por isso, ele é até o tema, né, do nossa live, é a Lei Lucas e a importância de um APH eficiente, né? Reconhecer a emergência. Não é simplesmente você achar que você sabe. Será que aquela pessoa realmente teve uma parada? Será que ela está inconsciente, sem impulso palpável em aquelas artérias, sem movimentos respiratórios? Então, vamos ter que ver isso. Ela está engasgada. O que a gente faz quando engasga? Vamos para a manobra de Heinrich. Eu sei fazer? Sei, então vou fazer, tá? Acionar o socorro imediatamente. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós somos pessoas prontas para ajudar. Então, enquanto você está fazendo uma manobra de Heinrich, por exemplo, pede para alguém que está ao lado, liga para o resgate. Mas se desobstruir, não importa. Se desobstruir e a pessoa estiver bem, você pode cancelar o chamado. É só ligar lá e falar, não precisa mais. Cancela, não tem problema. Eles cancelam o atendimento, tá? Pede para alguém ligar enquanto você está fazendo. E vai agindo. Que mais? Tem pergunta? Tem mais uma pergunta. Essa pergunta é minha mesmo, tá? Misericórdia, que medo. Eu queria saber, quando a gente está fazendo o aluno lá, ou a pessoa se engasgou, perdeu a consciência, inicia-se RCP. E aí, eu posso parar essa RCP? Como é que eu faço? Não. Começou, você vai até o fim. Até chegar a equipe de resgate. Você tá lá, posicionado, fazendo uma manobra de thrust. Se tiver que esperar meia hora o resgate, você vai ficar meia hora lá com a manobra de thrust. Você tá fazendo RCP, se levar meia hora para chegar ao resgate, você vai ficar meia hora fazendo RCP. Tá? Você não para de jeito nenhum. Tá? Não para, porque uma coisa é você não saber fazer, você está chamando o resgate e está ali controlando a cena. Outra coisa é você iniciou, você não pode largar. Se você não iniciou e você está chamando alguém para ajudar, beleza. Se você iniciar, cansei.
Não aguento mais não. Né? Igual eu vi esses dias atrás uma pessoa falando, até parece que eu falei que na aula prática eu coloco como chama aquele negócio lá? Ampulheta. Ampulheta, isso. Sempre esqueço o nome. A ampulheta pra marcar 1 minuto, né? E a pessoa achou um absurdo, que eu sou um carrasco, que eu vou botar alguém pra fazer. Tem que deitar ela, Bruna, isso mesmo. Vou colocar lá 1 minuto pra fazer um RCP, que é absurdo, eu sou um carrasco, eu sou um monstro, né? Porque eu tava fazendo isso. Eu falei, pessoal, mas se você tiver meia hora lá, você vai largar? Então, o que acontece? Você pega e começou, você vai terminar. Se você começa e larga, você está lesionando o paciente. Você vai assumir as consequências do seu ato, né? Você vai responder, inclusive, criminalmente se essa pessoa vier a óbito, tá? O resgata os dois, depende, né? Você aguenta, larga de ser mole. Você aguenta fazer. Você já fez, inclusive, comigo, né? Então, exatamente, se não tem capacidade, nem começa. Então, mas ela sabe que ela é fraquinha. Vamos lá. Então, começou, termina, né? Faz as manobras básicas. A partir do momento que você tem o treinamento, faz as manobras básicas, né? Dentro da sua capacidade e treinamento, né? E que mais? Principalmente, manter a calma. Quem tem que estar nervoso não é você. Quem tem que estar nervoso é qualquer pessoa, menos você. Quem está socorrendo tem que manter a calma, né? Tem que manter a calma, porque se você perder a calma, você vai errar. Se você começar a ficar nervoso, desesperado, o paciente não está voltando, continue, faça o seu melhor, dentro daquilo que você aprendeu, né? Sem calma, a gente não prossegue de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Sempre lembrando, né? O paciente está sem sinais, né? Não tem respiração, não tem pulso palpável. Começo a fazer a manobra, espero, né? Se eu tiver alguém para revezar comigo, posso revezar. Se não, não tem jeito. Eu tenho que fazer a manobra. Inclusive, aconteceu comigo, né? Tive que ficar 20 minutos fazendo a massagem, porque não tinha quem revezasse comigo. E fiquei 20 minutos fazendo a massagem até o SAMU chegar, né? E você morreu fazendo isso? Não. Ah, tá aí, né? Vamos lá. Não morre, não. E boa lembrança, se você tá sozinho, você vai fazer quantas manobras? De 100 a 120 por minuto. Você tem a ajuda de alguém com ambu, não vai pôr a boca lá, né? Boca a boca é em outro momento, não é ali na RCP. Se tiver ajuda com ambu, 30 por 2. Mas, ok? Mas normalmente você vai estar sozinho, de 100 a 120. O que você quer de bebê? Você quer... Eu falei sim. Falei sim. Tá vendo? Vocês perdem as coisas? Eu falei. Falei lá no começo. Até 2 anos de idade, a gente faz o quê? A gente não faz Heinrich. Então eu vou pegar um bebê aqui. Só pra vocês pararem de me... Ai, bebê pesado. Oi. Olha quem chegou. Vocês acharam que ela não tava aqui, né? Olha ela aqui, ó. Oi. Quem não conhece, ó. Essa é a Laurinha, tá? Um bebê igual a Laurinha aqui, ó. Como é que eu vou desengasgar? Eu vou fazer Heinrich? Meu Deus do céu, não dá. Não dá pra fazer Heinrich. É a Laurinha, Bruno, tá vendo? A Laurinha veio pra casa pra consertar os cabelos, que tá meio perdido, né? Então aproveitamos pra usar ela aqui na live. Usar e abusar da coitada. Um bebezinho, eu vou ter que levantar, será? Vou ter que levantar. Deixa eu ver. Fica mais pra trás aqui. Ó, o bebezinho. Esse bebê pesa, viu? A gente segura ele. É que se eu levantar não vai aparecer. Pera aí, calma, já volto. Mantenha calma nessa hora. Oi, voltei. Ó, aqui, ó. Um bebezinho, ó. Nós temos a opção segurá-lo barriguinha para baixo, né? E você vai fazer o movimento. Ou eu vou erguer aqui, porque senão não vai estar pra ver, tá? Mas não precisa erguer a perna, não. Você vai apoiar aqui, ó. Perninha aqui, ó. E vai fazer o mesmo movimento.
tá? Menos de 2 anos. Não precisa fazer isso aqui não, tá? Ó, que nem algumas pessoas acham que tem que fazer com um bebezinho. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso não, tá? Volta pra lá, Laurinha. Eu tenho meu bebê reborn, tá vendo? Professor Priscila, isso é algum transtorno? Eu tenho um bebê reborn? Não, né? Eu tô igual o William Bonner no Jornal Nacional. Tô de bermuda. Vamos lá. Então é isso. Acima de 2 anos nós fazemos o Heinrich normal. Com a criança, óbvio, a gente adequa a força, mas a técnica é a mesma, tá bom? Sofia Lacroix, a hemorragia sim, é o X, né? Em caso de um pós-traumatizado. Exatamente. Ainda bem que você lembrou dessa. Vamos lá. Então assim, ó. Qual é o papel de cada um de nós, né? A gente está chegando no final, mas qual é o papel de cada um de nós a respeito da Lei Lucas, né? Primeira coisa, você, como pai e como mãe, você já foi na escola do seu filho ver como as coisas são, ou você só entrega ele na porta ou manda alguém entregar e tá de bom tamanho, né? Parabéns, tá de bom tamanho. O que você vai fazer? Você pai, você mãe, você tem que ir lá na escola, procurar, conversar, ver onde é que seu filho está ficando. Não sei se vocês viram recentemente, uma criança autista foi colocada num banheiro de escola e amarrado, né? E a escola particular, né? Vocês estão controlando a hemorragia de quem, gente? Calma com a hemorragia, que isso vai ser na outra live, não é nessa não. Então, a Peterson apareceu. O Peterson é igual o golfinho, ele sobe, faz uma graça e depois vai embora. Olha lá, Peterson. Então, o que nós fazemos? Essa criança ficou lá, né, amarrada. E pelo visto não foi a primeira vez, né? Aos pais cabe cuidar, não é só pôr na escola. A gente sabe que é difícil, às vezes trabalha o dia inteiro, mas tem que dar umas incertas, né? Cobrar, perguntar realmente. A Lei Lucas está sendo seguida aqui. Isso não é frescura, isso é cuidado. Todo mundo acha que é frescura até a hora que precisa. Na hora que precisa a coisa desanda, né? Converse com a escola, né? Veja se está tendo os treinamentos. Pressione. A escola não quer fazer isso. Fale com o conselho tutelar. Você acha que o conselho tutelar é só para ir na sua casa, tirar seu filho e te encher a paciência, né? É revoltante mesmo. O que fizeram com essa criança. Você acha que o conselho tutelar está só para isso? Não, ele está para te ajudar também. Vá atrás do conselho tutelar e peça para eles intercederem. É função deles também, tá? O profissional da saúde, ou o técnico de enfermagem, o cuidador, o profissional de APH, o enfermeiro, seja quem for, né? O papel do profissional da saúde é transmitir conhecimentos. Olha o Peterson, o treinamento em Franco da Rocha e Morato. Que esse aí é espetáculo. Esse homem é um espetáculo. Vá lá, passe seus conhecimentos. Quando eu estava dando aula no estado é complicado você conseguir fazer até palestras, é complicado, né? Mas até tentei algumas vezes fazer algumas coisas assim, mas dá. A gente consegue, com muita luta, investir, né? Ir lá e fazer isso. Não custa dinheiro, custa só tempo, né? Não custa dinheiro, né? Prepare-se para isso. Procure saber o que está acontecendo com seus filhos. Cobre. Sim, a Lei Lucas é obrigatório para as pessoas, sim, da educação, Sofia. A Lei Lucas ela foi feita para que os profissionais que estejam nas escolas, tanto pública quanto privada, tenham que ter treinamentos, né, de APH básico, pelo menos, né? Então, eles, de preferência, professores, né? Porque são quem fica mais próximo das crianças, né? Mas pode ser qualquer um da instituição. O Oráculo tem perguntas, Oráculo?
Então, a pergunta era justamente essa da Maria, de lá de Caieira, São Paulo. Ela está perguntando se qualquer pessoa pode socorrer uma vítima de engasgo ou de qualquer outro mal súbito. Desculpa, não entendi. Qualquer pessoa pode socorrer uma vítima de Pode, desde engasgo ou que de tenha qualquer treinamento. outro acidente que possa acontecer? Desde que tenha treinamento, pode sim. Tendo treinamento, pode sim. Se não tem treinamento, o que que você pode fazer? Deixa morrer? Não, pega o seu celular, 192 ou 193, chama ajuda, tá? Porque nós ajudamos de muitas formas, né? Não só pondo a mão na massa, igual eu falo na sala de aula. Não é só, você não tem que achar que você vai brilhar, porque você vai chegar lá, vai fazer isso, fazer aquilo outro. Às vezes o simples fato de você afastar curioso, pegar um telefone e ligar. Obrigado, Vic. Ligar e passar as informações corretas para o SAMU, ou seja, para o bombeiro, quem quer que for, até aguardar de repente a chegada do resgate, que é o que acontece com as vítimas. Que eu sempre falo para os alunos, nós temos que tentar colher informações o máximo que for possível enquanto ele estiver consciente. Às vezes ele está de boa conversando com você, daqui a pouco ele perde a consciência e não volta mais tão cedo. Então você tem que procurar fazer isso também. Você não pode fazer nada, você não sabe o que fazer? Pergunta o nome dela, onde ela mora, onde ela trabalha, se tem o telefone de algum conhecido. Ah, você tem marido, mulher, sei lá o que for. Um telefone que eu possa ligar. Pega o número. Pô, não tenho nada para anotar. Pega o celular, bota para gravar ela falando. Porque quando chegar o resgate, você pede, exatamente, pede para quem tá filmando ligar, usar o celular para algo útil. Exatamente, Bruna. Exatamente. Exatamente. Exatamente, muito bem. Excelente, sempre. Aí você pega e manda pra lá. Passa pro resgate, ó. Ela falou que o nome dela era tal, mora em tal lugar, tal. É, e vai seguindo o atendimento. Porque muitas vezes ela se perde essa informação. Vai parar uma pessoa numa UTI, por exemplo, desacordada, sem nenhuma informação, tá? Às vezes está até sem documento. Demora para encontrar o familiar. Demora bastante. Bom, o Peterson falou ali que ele perguntou na escola do filho dele, o Pedrinho, né? Pedrinho tá quantos anos, Peterson? Dois, três? Três, né? Já? Perguntou na escola dele se a lei Lucas estava sendo aplicada. E tem que perguntar mesmo, né? Tem que perguntar mesmo. Porque os nossos filhos são os nossos bem maiores, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de uma forma ou de outra, E né? Três, ó. realmente, 3 anos. 3 aninhos, né? Realmente, quando eu tive esse problema que eu fui ajudar uma vizinha, né, que tinha tido uma parada e eu fiquei lá, comecei, né, as manobras e aí eu pedia, pelo amor de Deus, para chamarem o SAMU e vinha curiosos, porque ficou aberto o portão e entravam na casa da mulher e saíam e ninguém me ajudava chamando, né, o SAMU, porque quanto mais rápido chegasse o SAMU, mais chances teria de sobrevivência da paciente, né? E também eu não ia ficar tanto tempo fazendo a massagem, porque depois de muito tempo, o que pode acontecer? Sua massagem já não ser tão efetiva mais pelo seu cansaço. Uhum. Mas continua até chegar, né? Mas é isso aí, pessoal. Agradecer a parte. Tem mais alguma pergunta aí? Não, não, por enquanto não. Agradecer o pessoal que esteve aqui comigo. Obrigadão mesmo. Essa foi a primeira. Teremos outras, né? Mês que vem já tem mais uma. Depois eu passo para vocês. Quem não está na comunidade Enfermagem APH, tem um link aí no meu Instagram. Entra lá, legal, tem muita coisa lá. Vai ficar salvo sim, pode ficar tranquilo. E brigadão, viu, galera? Obrigado mesmo. A gente se vê por aí. Eu também agradeço muito, apesar de não ter aparecido, tô aqui com vocês, tá, pessoal? E vamos ter mais lives, sim. Vamos comentar. Falem com o pessoal, participem, a participação de vocês é fundamental. Muito obrigado, beijão para vocês. Valeu, galera. Abraço e tchau. Tchau. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Peterson. Valeu, valeu. Agora vocês podem levantar o copo já, tá?
Até mais. Tchau, galera.